Olá, boa noite. Bora lá, deixa eu tentar colocar aqui o comentário para ficar organizado. Vamos aguardar a nossa convidada. Deixa eu ver aqui, que eu não tô conseguindo comentar. Boa noite, Neto. Olá, Abimael. Sejam todos bem-vindos. Kleber, Eduarda, Renata, Pedro, meu afilhado, Júnior. Não estou conseguindo aqui colocar. Tô tentando colocar o comentário, mas não tô conseguindo. Eu tô tentando colocar o comentário. Milene! Deixa eu tentar aqui colocar o comentário. Desativar não, quero ativar. Copiar aqui. Todos estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Agora eu não tô conseguindo. Dona Edileuza. Milene, aí tu vai solicitar pra gente iniciar. Olá, povo. Tudo certinho aí o som? Um momentinho. E aí, Milene? Alice! Tu conseguiu? Isso! Isso! Bora ver aqui. Tudo certo, né? O som tá certo. Deixa eu... Oi! Eu não tô te ouvindo. Não, eu tô te escutando. Agora, tudo certo. Deixa eu tentar colocar aqui o comentário. Tá chovendo por aí? Não, tá tranquilo. Aqui tá chovendo. Pronto, agora consegui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu não consegui aqui acompanhar todo mundo que entrou. Olha, Pedro falando contigo. Nossa afilhada tá aí, viu? Alice. Pronto, eu vou me apresentar porque essa live vai ficar disponibilizada lá no canal do YouTube. Aproveitem depois e me sigam lá no YouTube também. Meu nome é Nancy Ferreira, eu sou pré-candidata a vereadora no município de Paulista, em Pernambuco. E vou conversar aqui com Milene. Tá escuro aí, Milene? Tá escura a tua imagem aqui. Pra mim também tá aparecendo assim, mas Tá bom aí, tá claro? Eu tô tá. achando a tua imagem escura. Eu também Pra tô mim tá achando. Só parecendo escura. A minha tá clara, né? Melhorou melhorou aí. agora. Melhorou. Uhum. Pronto. A gente vai bater um papo aqui descontraído com Milene, psicóloga. Vi uma menina, agora uma mulher. E o nosso tema aqui é o despertar de uma nova política, não é isso, Milena? Milene. Isso, Aí, para isso, iniciar, a gente vai falar um pouco sobre a conscientização do poder do voto, não é isso? isso. Toda essa mudança, né, da mentalidade das pessoas em relação à política que a gente consegue observar nesses últimos anos, né? Isso. E aí, o que é que a gente vem observando? Até fiz uma publicação falando em relação à conscientização, né? Desde que eu iniciei a campanha, eu prezo muito pela conscientização, né? Do valor do voto, né? As pessoas, graças a Deus, estão atentas mais e cada vez mais conscientes, né? Do poder que o voto tem.
Diante dessa pandemia, muitas situações ficaram bem evidentes, né, e claras, né, para a gente ver que quando a gente está votando em uma pessoa, a gente está dando a ele uma oportunidade, né, de fazer a mudança. E aí, se eu faço uma escolha errada, impacta em outras vidas, não é isso? Mas aí a gente percebe que as pessoas estão mais conscientes em relação ao voto, não é isso? Uhum. Você falou da pandemia, né? Eu vejo muito, não só a pandemia, mas eu acho que as últimas crises que o país enfrentou, né? Nesses últimos 2 governos, até o governo atual, assim, que foram mais amplamente divulgadas, né? Toda a corrupção, a crise atual, que envolve economia, educação, saúde, tem servido muito de gatilho para esse despertar da consciência, sabe? É interessante porque, assim, as pessoas, na maioria das vezes, buscam um consultório de psicologia quando estão num momento de crise, Isso. né? Crise é o que desperta a pessoa para o cuidado, né? Não, alguma coisa está acontecendo, está me incomodando, então eu vou ali buscar ajuda. E eu acho que não é diferente nesse quesito, né? O despertar da cidadania, assim, da consciência de que o meu voto é importante, que é uma escolha importante, vem muito, eu acredito, né? E percebo dessas últimas crises que a gente vem enfrentando. É onde a gente mais observa a mudança da mentalidade das pessoas em relação à política, né? As pessoas terem mais interesse, procurarem saber mais, procurarem se envolver mais isso faz muito sentido porque a crise ela traz esse despertar através dessa tomada de consciência, que é o que motiva o desejo de mudança, né? Então, do mesmo jeito que acontece, acho que num trabalho clínico terapêutico a gente vê isso num trabalho social, né, em relação à política, né? A crise ela tem esse poder, eu diria, de despertar a gente, né, para um questionamento, né, de como as coisas estão, né? Por que tá assim? O que eu posso fazer para mudar, né? Eu Isso. não tô me sentindo bem, eu estou incomodada. Então, qual é o meu papel nisso? E quando a gente se questiona, a consciência amplia, né? Eu começo a me enxergar e a entender que eu tenho um papel ali importante, que o que eu faço, direto ou indiretamente, gera uma consequência para mim, que a minha escolha, seja de um candidato político, enfim, qualquer outra escolha na área da vida, ela gera uma consequência para mim, ou seja, eu afeto o mundo, eu sou afetado por ele, né? E aí essa consciência que desperta a mudança da postura, né? Tipo, já que eu quero mudança, então eu percebo também que eu tenho que mudar a maneira como eu estou fazendo as coisas, né? E aí a gente assume mais o papel de cidadão, eu vejo. Todos estão ouvindo bem. Eu tô achando baixo o teu som. Eu não sei se o É, pessoal. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Fala aí, Mirelle. Enéas, Cássia, Vanúzia. Tá bom o som, Ciê? Meu vereador. Ciê é pré-candidato a vereador lá em Jaboatão. A outra live que eu fiz foi com ele, Ciê Rodrigues, e agora com Milene Rodrigues. Eu gosto dessa família, viu? Apesar de vocês não serem da mesma família. Então, esse despertar, Milene, que eu vejo é a importância, né, da pessoa ter consciência do poder do voto, né? E, tipo, até quem não quer mais ter essa consciência, porque antigamente o que é que a gente ouvia muito? As pessoas, eu não gosto de política. Tinha prazer em dizer isso, né? Hoje em dia, não, as pessoas estão mais conscientes, que não é uma questão de gostar. A gente precisa da política, né? Ela faz parte da nossa vida. Então, o fato da gente não gostar e não dar importância vai implicar lá na frente, não é isso? Porque as consequências, se eu me apartar da política, as consequências não serão boas. E a gente tomando frente, fazendo uma boa escolha, a tendência é de amenizar, né, a situação. O que é que nessa pandemia ficou bem evidente? A questão de, diante de uma situação mundial, né, porque não é só no Brasil e muito menos aqui em Paulista, né, a nível municipal, foi uma situação a nível mundial. E aqui no Brasil, diante da pandemia, em abril, estava no Supremo Tribunal Federal tendo a votação para uma lei, que era a DI 55, até anotei aqui, 5581, que pede a liberação do aborto para
o pessoal que tem foram afetados pelo Zika vírus. Mas para a gente, né, em nenhum momento a gente vai ser a favor, né, do aborto. Como cristão, a gente preza pela vida, porque toda vida tem o seu valor, independente da situação. Mas o que me deixou mais estarrecida foi diante da situação que a gente estava, né, passando, a gente ter que se desgastar para estar correndo atrás da votação não ser favorável, né? Enquanto as pessoas estavam sendo infectadas pelo vírus, né, pelo coronavírus, lutando pela vida, em contrapartida estavam querendo matar outros bebezinhos, né, que precisam tanto, né? Eles não têm vozes, né? Então a gente precisa fazer a defesa dele. E isso me deixa muito, assim, eu digo, poxa, quem foi que colocou o pessoal lá no Supremo? Foi o candidato que a gente elegeu, né? Foi o que ganhou. Então, quer dizer, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Isso são fruto de nossas escolhas. Diante de uma pandemia, a gente tem que estar se desgastando, né, para defender uma coisa que eu acho que não era nem para estar no Supremo. Não tem porquê, né? Então, quer dizer, diante dessas situações que a gente vai vendo, olha, o nosso voto como faz diferença. Olha, vamos atentar, vamos acordar que o voto da gente não é parar de ter aquela visão para o seu umbigo, né? Porque a escolha que a gente faz impacta em outras vidas. Então, a gente tem que estar muito atento à escolha que a gente está fazendo. Mesmo que seja hoje, as eleições são a nível municipal, mas impacta na vida, porque é do pequeno que se faz o grande, não é isso? Então, se eu estou apoiando partidos que vão de encontro ao que a gente prega, ao que a gente quer, é preciso estar atento a isso, né? Eu vou ter lá na frente a consequência da escolha que eu fizer, né? Então, a gente precisa despertar para o valor que o voto tem, né? E as consequências que vão trazer, né, para a nossa vida. Não é só olhar para mim, mas está me favorecendo, então eu vou ser a favor. Não, eu tenho que olhar para o todo, porque não é só a mim, vai impactar em outras vidas. E esse despertar, a gente já observa aos poucos, né, a mudança, né? Eu costumo sempre falar, né, que o fazer clínico na psicologia, ele é também político, né? Porque é isso que você fala, né, de que o poder que o voto tem, né, essa consequência que ele traz para a minha vida, a gente pode observar muito claramente em coisas simples, né? Assim, dar um exemplo de uma pessoa que chega no meu consultório e aí eu estou fazendo a terapia com essa pessoa, prescrevo o encaminhamento para um psiquiatra, porque há necessidade, né? A necessidade de, sei lá, introduzir uma medicação, isso é realmente um médico que faz. E aí encaminha essa pessoa me relata que não tem condições de arcar com a consulta de um médico. Então a gente faz o quê? A gente faz todo o evento para o SUS, né? Toda a orientação para que essa pessoa recorra a um posto de saúde mais próximo na cidade dela, né? Eu atendo aqui em Paulista, né? Mas tem pessoas de outras cidades, então a gente tem que ter saber dar essa orientação de um modo geral. E aí a pessoa encontra inúmeras dificuldades para conseguir uma consulta, né? Então, assim, como dizer que a escolha que eu faço, né, de um candidato, seja vereador, prefeito, enfim, tem impacto na minha vida, não é importante, né? No momento em que eu estou adoecida, né, isso no caso o cliente está adoecido, está precisando de médico, de uma medicação, não consegue esse suporte, né? Então, assim, não tem como a gente achar que a vida ela está distante da política. Pelo contrário, a gente precisa entender que é um contexto. Eu estou inserida num contexto político, né? Eu vivo no mundo, eu vivo numa cidade que é regida por leis, por normas, né? Que tem serviços públicos que me são oferecidos, que eu fico, né? E que isso impacta totalmente no meu bem-estar, na minha qualidade de vida. Então, quem é que administra esses serviços públicos, né? São os funcionários públicos que eu elejo, né? Que eu, enquanto cidadã, elejo. Então, assim, o poder do voto, quando a gente fala em poder, é justamente para a gente depois. Não para a gente, como você falou, em benefício próprio, mas no coletivo. Né? O que volta para mim é o serviço Tá bem de baixo, saúde, eu não estou conseguindo te né? É a escutar educação direito, não. preciso para... a gente vê agora nessa situação de pandemia, as escolas públicas
estão paradas, né? Estudantes de escola. Sério, eu tô ouvindo direitinho. Voltou? Tá bem Voltou? baixinho. Eu não tô te Agora ouvindo travou. bem, não. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo bem. Sei, eu tô ouvindo bem direitinho. Tá melhor agora? Tá, não é como se tu tivesse distante. Oh. Tá baixo, estão falando. Tô, Eu acho não, que tô é bem o teu. pertinho, O meu ó. também Tô tá lá em baixo, cima do. Júnior? Muito baixo mesmo, ele falou. As duas, estou ouvindo muito bem, a outra pessoa falou. Aqui o som tá bom, dona Edileuza Tá falou. cortando. Tenta falar um pouquinho mais alto, Milene. Stephanie disse que tá bom. Tá ouvindo, Alice? Agora eu não tô te ouvindo. Cortou, agora voltou. Como eu tava. Tu tá me ouvindo Tem umas bem? pessoas que estão ouvindo direito. Eu acho que. Sério? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Vamos falar para ver se E a gente agora? consegue. Melhorou um pouquinho. Olá, Zé. Oh, Agora tô ficou ouvindo muito mudo. bem. Eu tô ouvindo bem. Tá cortando o teu. E aí? Melhorou, tá Tá oscilando. ouvindo? Agora melhorou, melhorou. Tá. Então, melhorou? Pronto. Melhorou. É que, de Quando tu fala. fato. Eita, gente. Que difícil. Deixa eu chamar ela aqui novamente para ver se melhora. O meu som tá bom, né, pessoal? Oi, Alice não tá te ouvindo. Deixa ela entrar aqui para ver se melhora. Todos estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Wagner? Tia Luísa? Dona Edileuza tá me ouvindo? Tá bom o som, Bianca? Deixa eu ver se ela volta e melhora. Certo, Vanúzia, obrigada. Vilma! Tia Messia! Ei, Fala aí, Milene, que eu não tô te e ouvindo, não. agora? Chegou o som. Tu tá no 3G ou Tá tu tá no melhor? Wi-Fi? Tá no Wi-Fi? Certo. Wi-Fi. Oh, Tá tô bem cortando. pertinho dele, na verdade. Eu tô te ouvindo bem. E Pronto. não tá travando, não. Assim, Tenta, pra mim tenta aqui tá colocar aí legal. no 3G. Tira do Wi-Fi e coloca no 3G para ver se melhora. Porque às vezes é melhor no 3G. Peraí. Certo. Um momentinho aí. Esses erros técnicos acontecem no ao vivo. É assim mesmo. Ela tá alterando a internet para ver se melhora. O meu tá bom, né, Marina? Eu acho que o problema é no dela. Agora tá travada. E aí, fala aí, Milene. Não tá me ouvindo?
Eu não estou te ouvindo. Sai e entra novamente. Eu não estou ouvindo Milene. Fala aí, Milene, para ver se eu te escuto. Fala. Pronto. Então sai e entra novamente. Fala para ver se eu te escuto. Oi, Zé. Oi, Rosa. Para ver se ela consegue entrar novamente. Vai sair, pessoal, só um pouquinho. Agora ela não está ouvindo a gente não, dona Edileuza. Tem que esperar ela chamar novamente. Obrigada, Rosa. Olá, Dione. Elisa! Oi, Júnior. Deixa eu... Deixa eu tentar falar com ela aqui. Fabrícia! Agora vai. Será possível. Tá conectando. Fala, Milene. Voltei. Tá me ouvindo Pronto, agora? agora tá bom. Obrigada, amiga. Caramba. Oi, Josi. Pronto, a gente tinha parado em relação ao valor do voto, não foi? Isso. Porque Pronto. justamente a ideia que eu estava tentando colocar é que assim, o impacto do voto, ele vem nas coisas mais simples, que a gente às vezes não correlaciona, né? Mas assim, Isso. serviços públicos do qual toda a população tem necessidade, né? Eles podem ser de má qualidade ou de boa qualidade, a depender dos candidatos que trabalham para o povo, né? Dos eleitos que nós colocamos lá, né? Nesse cargo de funcionários. Então, eu acho que a principal mudança de mentalidade é reconhecer que o voto não só é uma obrigação, né? Que no Isso. nosso país é isso, né? O voto é obrigatório, né? Então, a gente não considera como um poder que a gente tem de poder avaliar quem é a pessoa que a gente quer que esteja ali, não representando a gente, mas trabalhando para a gente, trabalhando para o povo, trabalhando para o coletivo, né? Para atender as necessidades que a gente tem, né? Isso. E é isso que tem que despertar, e eu percebo que, graças a Deus, as pessoas estão mais atentas, né, a isso. O voto é uma arma que a gente tem, que a gente pode usar para se defender, ou então vai ser usada contra nós mesmos, se a gente Uhum. não souber utilizar, não é isso? Uhum. Exatamente. Então, quando Reconhecer. a partir desse despertar, da pessoa ver que o valor que tem o voto, o peso que ele vai, né, causar, as consequências que virão através de quem eu estiver elegendo, a pessoa para refletir e diz, não, então o voto ele é muito valioso, então não vou entregá-lo a qualquer um, não é isso? Uhum. Acho que E outro que desperta também, Nancy, junto com essa mentalidade de que o voto é uma arma, né, de que é um poder que a gente tem, eu acho que junto a isso vem o reconhecimento da nossa falta de informação. Sabe, eu digo muito assim, por uma experiência pessoal. Nos primeiros anos em que eu podia votar, né, 16 anos, ainda era facultativo,
eu estava super empolgada para participar de uma primeira votação, né? Mas depois houve um desencanto muito grande, sabe? Porque a realidade é que a gente, enquanto país, a gente não teve uma educação para a cidadania muito boa, né? Essa é, Isso, né? é Então, está verdade. gatinhando muito na política, né? No conhecimento político, dos seus direitos, dos seus deveres civis. Não é uma coisa que a gente tem uma base forte nisso. Então, agora que a gente está despertando para essa mentalidade de que o voto é um poder realmente da importância que ele tem para a nossa vida, a gente se sente um pouco ignorante nesse sentido. Né? Então, assim, na minha experiência pessoal, eu deixei de votar 2 eleições seguidas, porque eu estava assim, desenganada, né? Não me interessava, achava que, né, todo mundo era igual, que nada ia fazer diferença, que não adiantava. E assim, eu me esquivei, né, por conta realmente desse desencanto. E aí hoje, né, que eu me considero muito mais engajada, porque eu acho que esse olhar mudou em mim também, principalmente por conta do meu trabalho e dessas dificuldades que eu enfrento em relação à clínica, aos pacientes que eu atendo, eu vejo que existe uma necessidade de informação. E como é que funciona o poder público no país, né? Assim, na cidade, por exemplo, né? Como é esse trâmite, né? De voto, de votação, de eleição, porque muitos candidatos a gente só vê realmente em período eleitoral. E muito Somente. fala em política em período eleitoral. Né? Assim, a gente não passa todos os anos, todos os dias pensando em política. Hoje a realidade está diferente, né? Hoje você vê que as pessoas buscam esse tipo de informação, né? Mais do que antes. Isso. Mas ainda assim tem muito a melhorar. E a gente tem uma necessidade de conhecer como é que funciona o sistema, né? O sistema que a gente se queixa tanto, né? Culpa tanto. Mas a gente precisa dessa informação, né? Para poder realmente, acho que dar esse nosso voto, o poder que ele tem, assumir ele como uma arma poderosa, a gente precisa ter informação para isso, porque senão a gente vai ser massa, né? Assim, a gente vai só, só caminhando, conforme diz a música do Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade. A gente Ah, vai seguir, né, o barco sem se apropriar realmente do que a gente quer, né? Do que a gente busca de mudança. Então, assim, eu acho que além do reconhecimento do poder de voto, vem o reconhecimento da falta de informação. Né? E aí eu acho que a principal postura que a gente deveria buscar essa mudança é realmente se mexer para conhecer, né? Para ir é. atrás, para saber. Porque muita coisa depende da gente, né? Hoje, graças à internet, a gente pode buscar muita coisa, né? Então, a gente Uhum. mesmo ir atrás. Porque se a gente for esperar do governo, muitas vezes ele não tem nem interesse em que a gente saiba, né? Porque o que ele quer é manobrar, né? E aí, Uhum. enquanto a gente for massa de manobra, está ótimo. Então, a partir do momento que a gente tem esse despertar, para eles não é interessante. Então, é pouco provável a gente ver uma cultura, essa cultura que a gente está desejando. Então, acho que tem que partir da gente, né? O interesse de buscar, se tiver dúvida, do jeito que a gente segue, se a gente tem, eu quero entrar numa tendência e começa a seguir pessoas. Eu participo de diversas lives políticas e a audiência é bombando. Então, isso é bom, porque as pessoas estão ficando mais cultas, então sabem buscar informação, vão atrás, se tiver na dúvida, busca alguém que pode auxiliar, que seja da área jurídica, ou então algum político mesmo, né? E sempre pedir uma informação de um e de outro, porque a gente não deve se ater só ao que um diz, né? É sempre bom buscar outra opinião e ver, avaliar ali, usar a nossa inteligência, né? Se o que ele está falando realmente condiz com o que está acontecendo, tudo que a gente está passando, a gente está ali crescendo, aprendendo, né? Então, muita coisa que a gente vê, a gente tem que refletir. Poxa, mas por que isso está se dando desse jeito, está se encaminhando para essa forma, né? Porque a gente muitas vezes acha que não, eleições municipais, é esfera municipal só, mas diante dessa pandemia, eu estou falando muito porque é o momento que a gente está vivendo, né? Uhum. A gente viu o valor do município, o valor do estado e o valor, né, da federação. Então, a gente está vendo aí os três poderes, né? E a gente viu que um fala uma coisa, outro fala outra. Olha aí, ó, olha a confusão.
E aí, num estado como o Supremo deu poderes às esferas, né? Então, o município dizia uma coisa, o estado outra e o presidente outra. E aí, a gente fica nessa confusão, o que é certo, o que é errado, o que é que eu posso fazer, né? Para a gente ver o quanto é importante. Cada esfera tem a sua importância, né? Quando um vereador, o papel do vereador é legislar, que é criar as leis no âmbito municipal, mas vai impactar, porque não é do pequeno que faz o grande. Então, a gente não vai menosprezar, não, é só aqui em Paulista essa lei. Mas se for uma lei que for bem, tiver uma boa visualização, a gente pode aplicar ela na esfera estadual, em todas as esferas. Então, a gente precisa despertar para isso. Ver o quanto a gente pode contribuir, né? E ver o valor que o voto tem. Se um candidato está me fazendo propostas que não condiz com o certo, a gente sabe que aquela pessoa está tentando me coagir a uma corrupção, a gente sabe que quem tem esse... Milene? Eu acho que a internet travou aí, foi? Estás ouvindo? Tô, Tá ouvindo? tô ouvindo. Tô ouvindo, só travou tua imagem, mas eu tô ouvindo. Tá travada a imagem? Tá A tua ainda? tá. Tá. Eita. Aqui não tá, não. Mas pode. Então, a partir do momento que a gente tem esse despertar, né, do valor que o voto tem, do quanto eu preciso, nesse momento de eleição, avaliar os candidatos, as propostas que eles estão fazendo, né, porque ele está ali se mostrando, né, o que ele é. De acordo com o que ele está me propondo, eu estou conhecendo ele, né? Qual é o papel de um vereador? É oferecer algo em troca do voto? Não é esse. Então, pronto. Se ele já está fazendo esse tipo né, ele já está falando quem ele é, se ele está fazendo esse tipo de proposta. Então, é o momento de avaliar. E esse despertar, ele parte daí, né? Da análise que a gente vai fazer de cada candidato que vai chegar próximo para a gente. De avaliar, não no momento de eleger, mas também acho que de perpetuar essa análise assim durante todo o mandato, né? Assim, existem canais, né, que a gente pode prestar contas. Acho que a palavra seria essa, né? Dos serviços que estão, né? De como está sendo prestado. Então, assim, eu acho que o interesse por isso também se faz necessário, né? E a gente também consegue perceber, né? Porque hoje a gente tem pessoas que têm mais consciência de que existe um portal, um site que eu posso entrar e verificar o que é que está sendo feito na prefeitura do meu município, né? Quem trabalha lá, quem foram todos os vereadores eleitos, a quem eu posso me dirigir para cobrar qualquer tipo de necessidade. Então, assim, eu acho que existem esses portais que sempre existiram e eu acho que hoje está mais... as pessoas têm mais consciência disso, né? Está mais acessível para as pessoas de um modo geral. E também a gente entender que votei, pronto e acabou-se não. Quando começa o mandato, a gente vai começar a avaliar e a gente pode até entrar com impeachment, alguma coisa, se a pessoa não estiver atendendo, né? Mas geralmente o que é que acontece? Eita, foi eleito, a gente tem que ficar com ele está ali prestando um desserviço, né? E a pessoa está ali. A gente tem formas de estar cobrando, ó, se tu não está fazendo, se tu não está trabalhando, então eu vou cobrar, não é porque eu voltei pronto e acabou-se não, né? Só que geralmente a gente tem a cultura de não cobrar. De se conformar, né? Isso. Mas aí, graças a Deus, as pessoas estão despertando, né? O teu som tá ruim para mim aqui, tá parando. Fala aí. Chegou Mirelle. Oi, voltei. Voltei, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá baixinho, mas eu tô ouvindo. Tá. Aí o segundo ponto é a questão de que a gente já percebe, assim que eu lancei, que eu fiz a publicação do que estaria como pré-candidata, porque até que aconteçam as convenções, que é onde nós nos tornaremos candidatos, porque existem, por exemplo, 50 pessoas e só tem 25 vagas. Então, na convenção é que vai ser definido quem serão os candidatos. Por isso que, no momento, todos são pré-candidatos.
Quando houver a convenção, vai definir que é a partir do momento que a gente tem um número. Então, o que é que você já vem observando? A partir do momento que eu comecei a falar que iria entrar como pré-candidata, as pessoas já vieram me perguntar, e qual é o partido, Nancy? Então, isso aí ó, já mostra, né, que a pessoa está atenta, né, que, ó, eu sei que tem outra coisa ali, não é só simplesmente Nancy. Ah, eu vou votar em Nancy porque é minha amiga, eu conheço e confio. A partir do momento que eu questiono qual o partido, Nancy, que tu está, né, vinculada, para eu poder abraçar a causa. Porque o partido, ele por si só, ele fala muito do candidato, né? Porque quando eu me filio a um partido, eu estou aderindo o que está lá no estatuto dele. Ó, e isso fala muito. Isso fala muito. Então, é importante que a pessoa fique atenta, né? Faça sempre essa pergunta, olhe o partido, porque o partido, ele diz muita coisa. E se eu sou de um partido, eu sou meio que obrigada a defender o que está lá no estatuto dele. Até porque, quando a gente existe a eleição, o candidato, ele não é, né? O registro da candidatura é do partido, não é do candidato. Para você ver a importância, o peso que tem nisso, né? A vaga é do partido, não é do candidato. A gente está ali representando. Então, por aí já dá para você ver o quanto o partido tem um poder. E hoje em dia as pessoas já se preocupam. Isso linka muito com o que a gente estava falando antes sobre essa necessidade da informação, né? Como é que funciona? Né? Eu preciso entender isso, né? Que todo candidato, por mais que eu acredite nas propostas, por mais que para mim seja interessante, né, o que ele traz, o programa de candidatura dele, eu tenho que entender que por trás dele existe um partido que eu também preciso conhecer. Né? Isso, então, assim, exatamente. Às vezes a gente não tem, né? Informação que a gente não tem, que a gente não tinha. Eu acho que assim a iniciativa de buscar e que hoje também está mudando, né? Que hoje a gente está realmente procurando se inteirar. Que antigamente o pessoal nem tocava nesse assunto, nem sabia que existia partido, né? Era simplesmente o candidato e pronto, né? Hoje em dia não, já existe essa preocupação. Não. Era a musiquinha e o número, né? A musiquinha e o número, né? Ou então aquele papelzinho que se recebia na rua, né? Horário político. Era televisão, uma hora e meia em casa para coisa, ninguém prestava atenção, ninguém dava importância. Na verdade, era um momento até chato e que ninguém tinha esse interesse. E hoje em dia, se vai acontecer um pronunciamento do presidente, todas as mídias estão ligadas nisso, todas as pessoas querem para poder prestar atenção. Então, assim, o interesse do povo sobre o que está acontecendo, né, em todas as instâncias, né, não só na federal. A gente fala da federal porque é a mais comum, né? Mas mas em todas as instâncias, esse interesse de participar do meio político, né, de ter uma opinião sobre o que está acontecendo, né, de saber formular uma crítica em cima, né, desse servidor público que é o político, isso é o principal marca dessa, né? E eu acho que isso é um progresso gigantesco. É um progresso muito grande. A gente vê pessoas cada vez mais jovens. Eu trabalho com adolescentes. Né? E hoje você vê adolescentes que têm consciência de que os sonhos, os planos que eles têm de se formar, fazer um vestibular, fazer uma faculdade, tudo isso tem entrelaço político. Né? Porque quem vai propiciar ou não, facilitar ou dificultar, são as políticas públicas em educação. Né? Então, assim, ele tem esse interesse maior em conhecer, ele reconhece o poder do voto dele, e ele tem a preocupação de se manter dele no coletivo. Eu acho que a tua internet tá travando aí, a tua. Melhorou agora. Travou aí? Travou. Tá uma luta, né? Eu tô te ouvindo agora.
Aí Tá. o segundo passo que a gente pode mostrar, já que é muito também da consciência, né? Os eleitores eles estão mais exigentes, né, com as escolhas, né? Porque antigamente a gente via muito que minha mãe indicou fulano, eu vou votar em fulano, porque alguém indicou, né? Não estava nem aí. E hoje em dia não. As pessoas já dizem, não, o meu voto, eu que vou votar, mãe, em tal pessoa, porque eu estou estudando, eu estou seguindo a página dele, estou acompanhando, ele tem proposta, tem uma visão diferente, né? Então, hoje em dia, o jovem já se posiciona, né? De um modo geral. Não existe mais isso. Lá em casa, todo mundo é Nancy. Não, eu não vou votar, né? Eu estou vendo outra pessoa que eu sigo, que eu acompanho, que tem a ver com o que as minhas ideologias, não é isso? A gente já Uhum. já está vendo assim. É, o vereador tal não tem qualificação para estar ali. Então, é uma exigência que é boa, né? Porque antigamente qualquer um poderia, se fosse popular, estava lá, né? Na vaga. Não, qualificação não era nenhum momento questionada. Mas se a gente Uhum. parar para analisar, você está dando um emprego à pessoa, um cargo público. Então, por que eu Uhum. não vou exigir? Se a gente for participar de um processo seletivo, é cobrado da gente graduação, especialização, cursos e mais cursos. E por que, para servir a população, a pessoa não precisa nem saber ler, né? Uhum. Então, Exatamente. é uma exigência que é coerente. Como é que uma pessoa vai criar leis e mal sabe ler? Como é que vai interpretar? Como é que vai, né, ter sabedoria para criar a lei, se é limitado? Isso é Por uma exigência boa. boa vontade, por mais boa vontade, por mais boa índole que a pessoa tenha, né, na comunidade, enfim, e por melhor fama que ela tenha na comunidade, é necessário um mínimo de instrução, né, para poder assumir um cargo público, até porque se a gente procura mudança, a gente tem que entender que quem precisa estar lá é alguém capacitado, alguém estratégico, né, alguém que Isso. realmente chegar lá e se posicionar. Porque, de fato, a massa podre existe, né? Ainda é maioria, né? Então, assim, se a gente quer que as mudanças aconteçam, é necessário que as pessoas que estejam entrando agora, elas sejam pessoas capacitadas para promover essa mudança, porque senão vão ser engolidas, né? Que é o que geralmente Exatamente. Porque durante muito tempo não foi feito política, e sim politicagem. Então, a politicagem é aquela troca, né? Você vai me beneficiar com algo e eu vou te dar algo em troca. E ficava ali naquela troca, né? Que não é favorável para ninguém. Então, agora as pessoas estão despertando, não, eu quero política, eu não quero politicagem. Então, isso uhum. aí já faz parte do processo que a gente vê. E muitos também correndo atrás de transparência nas informações. Não é simplesmente o que a pessoa diz, né? Antigamente a gente não tinha tanto acesso às informações. Hoje a gente tem tudo na palma da mão. Então, diante de tanto fake news, as pessoas, hoje em dia, o que é que fazem? Checam as informações, né? Procuram ver as fontes fidedignas para ver se aquilo ali é verdade, né? Se está ali um processo, a gente tem como entrar no site do TJ e ver se aquele processo realmente existe, né? Porque é um querendo derrubar o outro, é o que a gente vê, né? Infelizmente, a gente ainda vê muito isso. Porque o desejo de querer estar ali está acima de todo e qualquer princípio, né? Então, isso aí já é um ponto para a gente estar atento. Por que você quer tanto aquilo? Porque eu quero para fazer a mudança, não é para me beneficiar. Às vezes a pessoa passa por cima de tudo, porque quer aquele cargo para enriquecer, não é para servir ao povo, né? Porque se for para servir ao povo, à medida que a gente vai mostrando o nosso trabalho, a gente vai tendo um retorno, né? Sim, E com aí certeza. tem essa parte que eles correm mais atrás das informações, né? Porque diante de tanto fake news, a gente tem que estar atenta, sempre atento. Sim, sim. E bem como também eles são bem mais informados, porque antigamente a gente não sabia nem o nome não sabia nem que existia o Supremo Tribunal Federal, muito menos o nome dos ministros, né? Nem se Então, falava. hoje em dia, falasse, hoje em dia a gente já tem essa informação, né?
bem próxima, inclusive diante dessa situação, como exemplo mesmo, que quando a gente estava correndo atrás que estava tendo essa votação a favor, né, do aborto, a gente tinha os e-mails dos ministros, então a gente passava e-mail cobrando, quer dizer, veja como a gente está próximo agora, né? Uhum. O Stefano está falando aqui, devemos estar em eterna vigilância, exatamente, né? Porque quem vigia eles? Quem vigia eles, né? Ninguém vigia eles fazem o que eles querem, né? Mas a gente tem que estar sempre cobrando e vigilante, né? O trabalho da gente não é só, pronto, votei, acabou, vai ser aquela pessoa. Não, a gente precisa participar, né? 4 anos participando, cobrando. Então, cada vez mais que eu vou eleger uma pessoa que é mais próxima, eu tenho mais aproximação para participar das plenárias, que é aberta, né? Para a gente ver o que é que está acontecendo. Quando a gente só vem saber das coisas quando é publicado nas mídias, né? Mas se a gente participa das plenárias, a gente vai ficar a par. Acho que a palavra que você falou aí de participação, né? Acho que isso é o central. Essa mentalidade que impulsiona. Quando a gente entende que o nosso papel, ele não é passivo, né? Ele é ativo, é participativo enquanto cidadão, né? Sou eu que construo a política da cidade que eu moro, né? Não é simplesmente no momento da eleição, que estamos falando, eu me preocupar em fazer uma boa escolha, mas é eu acompanhar essa escolha que eu fiz, né? Entendendo que eu tenho um papel ali que é constante, não é? Meu papel não é só votar, né? Não é só escolher. Dá com a minha escolha, né? Ele dá com a pessoa que eu coloquei ali. Então, eu tenho esse papel de participante da política. Isso. Então, é esse crucial. Essa palavra participação é o centro, eu acho, dessa mentalidade de mudança. E ela é constante, né? Não é só no momento, não, né? Primeiro ano, porque o que é que acontece? Quando o mandato é de 4 anos, os primeiros anos a gente nem tem contato do povo, eles só vêm aparecer quando eles querem se reeleger, né? Aí começam a fazer as coisas. Ora, por que não existe uma manutenção nas pistas? Mas agora, como está perto das eleições, eles estão fazendo a manutenção. Isso já é para estar no planejamento, para ser feito. Toda a casa precisa de uma manutenção. Na casa da gente, a gente pinta todo ano. Então, a mesma coisa no município, existem os reparos, que são anuais. E por que só é feito no ano de eleição? Uhum. Daí a gente já tem esse despertar, né? Porque eles querem aparecer naquele ano, né? Para a gente lembrar que ele existe. Porque até então a gente até esqueceu que eles não são participativos, né? Mas as coisas estão mudando, as pessoas estão mais interessadas, né? Porque estão sentindo na pele, né? A falta que faz, a ausência da gente. Se a gente não cobra, a gente não tem, né? Então, a partir do momento que a gente passa a cobrar, a gente mostra que é um direito que a gente tem e corre atrás, eles ficam obrigados a dar um retorno a gente, né? Nesse sentido. A partir do momento que eu sei do meu direito, eu estou vindo aqui cobrar porque é meu direito, não estou cobrando nada mais, nada menos que é meu direito, né? E a gente pode... Uma das coisas positivas que a crise tem trazido é justamente essa mentalidade que a gente tá... Tudo isso parte da crise, né? A gente está vivendo o que está vivendo nesse momento, sido nesse aspecto positivo. A gente poder realmente acordar e começar as cobranças, né? Começar a se questionar quem a gente tem que responsabilizar, né? Por isso e cobrar, né? As medidas necessárias para que a gente possa atravessar essa crise sem, não sei se a palavra sem prejudicar, mas assim, que a gente possa atravessar e superar, né? O que a gente está enfrentando. Com menos prejuízo, né? Porque não tem como se prejuízo. A palavra é essa. A palavra é essa. Exatamente. A gente percebe que, por exemplo, as pessoas se interessam mais. Quinta-feira à noite as pessoas poderiam estar assistindo, mas estão aqui participando com a gente, né? Que já mostra o interesse, né? Acho que a internet travou aí, foi? É a chuva. Aqui tá chovendo, aí tá chovendo? Não. Tá chovendo, não. Tá ficando mudo. E para finalizar, a gente percebe que
a gente chegou num ponto que a gente não tem mais a opção de não se envolver, né, na política, porque ela faz parte. E se eu me apartar da política, a tendência é piorar. Então, a gente tem que se envolver e ver no que a gente pode contribuir. Não é isso? Na verdade, envolvido, a gente já está, né? Não tem como a gente não estar envolvido, né? A gente está envolvido, só que eu acho que a gente tem duas perspectivas, duas posturas. Ou eu estou envolvido passivamente, ou seja, eu sou engolido pelo sistema, eu vou junto porque está todo mundo indo naquela direção e vou só me conformando, né, com o que acontece e vivendo da consequência de tudo, das decisões que são tomadas por mim. Ou então eu realmente estou envolvida de maneira participativa, né? Que é realmente dando valor ao meu voto, dando valor à minha dignidade, né? Exercendo o meu papel de cidadão, entendendo que eu tenho um papel ali que precisa ser exercido, né? Que se eu me ausento, a principal prejudicada sou eu, né? Então, assim, estar envolvido todos estamos. Só que existem essas duas perspectivas, ou envolvidos participativamente, ou envolvidos passivamente. Né? Exatamente. E também a gente convencer as pessoas, né, de acordo, porque eu sozinha eu não consigo fazer muita coisa, mas a partir do momento que eu junto, ó, essa pessoa tem propostas boas, né, tá alinhado, fazer essa multiplicação, né? Fazer com que a pessoa tenha visibilidade, porque eu confio nessa pessoa, então o meu voto vai fazer diferença, mas ela precisa de uma quantidade de votos, né? Então, conversar com as pessoas, ó, tu já tem uma pessoa para confiar o teu voto? Eu tenho uma pessoa aqui que é nova, tem conhecimento, está mostrando com o intuito de fazer uma política diferente, né? Então, despertar, né? Fazer essa propaganda é a gente que tem que fazer. Tá ficando. Tá travado, é? Tá ouvindo? Tá não. Tô ouvindo. Então, esse despertar a gente já percebe, né, que tá acontecendo e que a gente pode contribuir, né? Dando a nossa parcela, né? De Sim, assim, contribuição. como toda mudança, né, é um processo. Então, assim, eu vejo também que existe um despertar, as pessoas estão empolgadas, mas, né, atualmente com as eleições, com muita frustração, né? Assim, existe muito desânimo às vezes, porque a gente vê que é um problema gigante, né? E uma pessoa só não modifica, mas como toda mudança é um processo, acho que a gente está no início, né? Todo processo tem um início, um percurso e um fecho. Então, acho que a gente está no início de um processo de mudança. E aí, acho que agora, nesse início, o importante é a gente, de fato, manter esse esforço, né? De ficar engajado, conhecer, assumir essa postura de cidadão, operando, né? Participar. Mas entender que é um processo. As coisas não vão mudar da noite para o dia, né? A gente não pode deixar a peteca cair, tá? Né? Deixar a peteca cair. Não pode desacreditar. Pode a sociedade. A gente vive, né? Boa ou ruim. Tá baixinho, não tô te ouvindo, não. Frustrado ou não. Como as nossas fazer não? Eu não ouvi bem. Mas o que a gente quis trazer com tudo isso é esse despertar. As eleições municipais, a gente tem a chance de se envolver. É uma eleição muito próxima, porque com o presidente é mais difícil da gente falar, né? Mas com o prefeito e com o vereador a gente tem essa aproximação. Então, que vamos aproveitar essa aproximação que a gente tem, né? E buscar valorizar essa situação e contribuir para o crescimento do nosso município, não é isso? Com certeza. Da melhor forma possível. Travou tudo, tua mãe falou. Tu estás me ouvindo? Tô ouvindo. Só não tô te vendo, porque a tua imagem travou. Eita! Pronto, mas já está perto da hora de acabar a live. Foi um prazer a gente estar conversando. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente.
Obrigada, Milene, por ter Tá? aceito. Eu que agradeço. E a gente futuramente vamos fazer outras lives falando sobre outros temas, tá certo? Beijo, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tá ok, meu bem. Tchau.